isso. Eu não. Mais uma vez aqui com vocês o Teologados e dessa vez estamos aqui sem o Rafa, porque esse menino vai casar, tá cansado, feio, precisando de um banho. A fé ele sempre esteve, agora o negócio de casar Eu acho realmente ele é bonito. novo. Eu acho ele bonito. Aí é uma opinião, um negócio da opinião É, particular. enfim. De todo modo, nós pedimos desculpas se esse vídeo estiver desfocado, se o enquadramento não estiver bom, se a luz não estiver boa, por quê? Por quê? Porque é Rafa que cuida dessas coisas. E são dois cegos. E são dois cegos fazendo esse bagulho. Então, vai ficar uma beleza. Vai ficar do maneiro. Vai ficar. Qual que é o tema de hoje, Everson? O tema de hoje é abobrinha, faço cozido ou no óleo? Mentira. O tema de hoje... O tema é berinjela, lasanha... Não. Não? Agora vai mesmo. Não vai O ser tema tema. de hoje não, bem que eu queria, eu tô com fome. Ah. O tema de hoje é suporte. Aquele negócio que você faz quando você está jogando videogame, você precisa de uma line ali específica para justamente dar esse suporte pro time de ataque, pro time de defesa. Eu não entendi bolhofas do que tu falou. É brincadeira. Não entendi nada, mas Suporte. tudo bem. Suporte. Nós somos cristãos. Eu sei que cristãos, tá? Zoeira. Nós somos cristãos e num mundo tão pluralista em que nós vivemos, ainda existe vestígios de individualidade dentro da igreja, o que prejudica o caminhar e a comunhão e tudo mais, toda a proposta de Cristo, que é totalmente outra, de sermos unidos, de sermos uns com os outros e tudo mais. Bom, vamos apelar sempre para aquela analogia clássica, né? Se nós somos um corpo e cada membro desse corpo precisa daquele conjunto bem unido, bem ligado, todo mundo funcionando ao mesmo tempo, vai. E assim bem ajustados, totalmente desafinados. Brincadeira, continua. Se nós somos esse corpo alinhados e que precisamos de fato uns dos outros para poder viver, para poder funcionar, para bombear o sangue da maneira correta, para levar o oxigênio para o lugar correto, então suporte é uma coisa necessária, é uma coisa essencial e que não dá. Exato. Para viver essa vida cristiana de meu Deus. Cristiana, que bonito. Essa vida cristiana. De meu Deus. É incrível. Sem isso. E assim, a gente vai trabalhar 3 aspectos do suportar uns aos outros. Tem vários, existe muita coisa. Falar sobre unidade e olhar para a palavra é um negócio assim que tipo é vasto. Total. O mistério da reconciliação de Cristo, o mistério do corpo de Cristo é um negócio que não dá para você enumerar muito bem. Mas nós pegamos 3 aspectos que vão abranger o que a gente precisa para essa mensagem do vídeo de hoje. O primeiro aspecto é confesse. Eita. Confesse, meu querido, fale a verdade. Mas eu vou contar tudo agora. É um costume, assim, melhor, deixou de ser um costume, e isso vai se perdendo ao longo das décadas e da história da igreja, a habilidade de colocar o seu pecado pra fora, confessando mesmo. Por que, senhor Vinícius? Conte-me. Bom, quando a gente perde essa habilidade de confessar, porque na verdade é uma bênção, é uma dádiva, de poder confessar, de poder contar para alguém o que está acontecendo, de partilhar Pra todo essa mundo. carga que tem, de certa maneira, veja, quando a gente comete um pecado ou algum erro que pressiona a nossa mente, que de alguma maneira vai pressionando a nossa vida, vai tornando um peso maior do que é, a angústia vai caindo sobre o nosso cérebro, sobre o nosso espírito, vai abatendo o nosso coração. Confessar, partilhar isso, dividir essa carga com o irmão é abençoador, é magnífico. O problema é que hoje as pessoas não confiam mais umas nas outras. E também rola uma coisa assim de querer manter uma reputação, né? Sim. Nós somos uma sociedade que vive muito de aparência. É melhor ter do que ser. Exatamente. Né? É melhor eu ostentar algo do que eu ser algo. Exato. Nós somos essa sociedade que caiu por NX aspectos históricos, a gente vê o caminho da filosofia fazendo isso, chegando até a nossa sociedade que hoje é uma sociedade que vive de aparência. O que acontece dentro da igreja é que nós pegamos isso também. Agora a gente precisa mostrar uma aparência que nem as escrituras nos mostram, porque a gente vê a história de redenção, a história de adoção divina que vem caminhando pelos escritos bíblicos maravilhosamente, mostrando as falhas daqueles personagens. E que muitas vezes eles confessavam seus pecados e a Bíblia faz questão de mostrar as falhas daqueles personagens para que nós possamos aprender com eles. Por exemplo, eu lembro do caso de Davi, quando ele peca e começa a se sentir angustiado, o que ele tem que fazer para os ossos deles pararem de secar,
para a vida dele começar a fluir novamente, para ele começar a encontrar a graça de Deus, a face de Deus de novo. Mete a boca, cara. Abre a boca, mano. Fala mesmo, fala geral. E a palavra, ela fala assim, em Provérbios 28:13, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, meu querido, não adianta a gente tentar levar uma vida que apenas passe uma imagem de santidade para as pessoas, ou que ostente, como o Vini falou, uma imagem de pureza ou de piedade, porque há um aspecto da piedade, da pureza, que remete à humilhação mesmo, à capacidade de você se você compungir o seu espírito, de você poder se revelar, porque afinal de contas, mesmo que a sociedade ao seu redor, o grupo de pessoas, a sua igreja, a sua comunidade, não saiba dos pecados que você comete, mas há um Deus eterno que enxerga lá do alto. Então o salmista, quando ele transcreve o seu pecado e o seu arrependimento e o que aquele pecado fazia dentro dele, e olha que louco, hoje a gente consegue ler o pecado de Davi e aprender o caminho do arrependimento com ele também. Sim. Porque para ele, mesmo sendo um rei, não era tão importante para ele que apenas manter isso em segredo, tanto que Deus revela isso para o profeta Natan e ele é totalmente confrontado. E diante disso, mediante esse confronto, que a gente vai tratar lá na frente, mediante esse confronto, Davi se expõe cada vez mais e entende o que o pecado faz. O pecado não estava só tornando o rei mal visto por ter sido, além de assassino, ter sido aquele que vai provocar um adultério, mas porque aquilo afastou ele de Deus, aquilo afastou É quase um latrocínio, né? Ele exatamente, ele mata o cara e rouba a mina, eita ferro. Mas o pior de tudo isso, de toda a situação, e vocês sabem que a história de Davi é cheia de maldições familiares por conta desse pecado. Maldição familiar não é maldição hereditária, tá, gente? Estou falando desse problema que ficou na família dele. Exatamente. A espada caiu sobre a família dele. A maldição foi essa, né? Mas assim, você vê que Davi ele vai clamar para que o Espírito não seja retirado dele, para que a alegria da salvação não seja retirada dele. Isso nos leva a pensar também que em Tiago 5,16 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Uma coisa interessante desse texto aqui é que antes dele dar essa diretriz quanto à confissão de pecados e à oração para que seja curado, ele vai falar sobre como o cristão deve agir diante de algumas experiências da vida. Então ele fala assim, ore por quem está sofrendo, ore pelos enfermos com imposição de mão, confesse o pecado e ore para que seja curado. Ele coloca numa linha do pecado como uma doença, junto com todas as outras questões anteriores, porque o pecado causa sofrimento, o pecado causa doença mesmo, aquilo pode se manifestar no seu corpo também, isso já acontece. Ele causa consequências para as pessoas que estão em volta de você também. Exatamente. Então, o importante de confessar o pecado não é simplesmente para você ter alguém, um ombro amigo para chorar, uma pessoa para te ouvir, para você tirar aquele peso das costas. Não, é para que você seja cada vez mais experimentado em Deus e você experimente o perdão de Deus. Por isso que é necessário que você confesse e que a pessoa que está te ouvindo, ela ore por você para que você seja curado, para que você abandone esse pecado como o Provérbios ele incita. Mas a gente tem um probleminha quanto o negócio de falar o pecado para a pessoa, né? Às vezes a gente, embora a gente tenha aquele medo de ser julgado pelo pecado, a gente tem uma outra questão também quanto à confissão de pecados. Nós somos orgulhosos ao confessar esse pecado. Em que sentido? A ideia de confissão aqui, ela está intrínseca a uma ideia de arrependimento. Eu confesso o meu pecado porque ele é pesado para mim e eu me arrependo de ter feito ele. Então eu divido com alguém o mal que eu causei ou o mal que aquilo está causando em mim com arrependimento. A ideia... É um pedido de socorro mesmo. Exato, é um pedido de socorro, é um clamor. A ideia é que uma maneira errada de você fazer essa confissão é você se gabando de como você é bom em fazer aquele mal. Por exemplo, eu
cometi um pecado contra o irmão, eu bati em alguém. Então eu vou procurar aquele meu colega próximo para falar para ele como eu sou bom em bater em alguém. E o cara pode até ser da igreja, mas o cara já chega assim. Então, Vini, mano, você nem sabe o que aconteceu, cara. Eu Sentei a porrada naquele moleque da igreja, cara. Você no jogo de futebol, Mano, cara. foi top. Foi top. Foi topíssimo. Mas ó, eu sei que é errado. Oi? Não faz sentido Não faz nenhum. sentido, meu querido. Outra questão também quanto à confissão de pecados é a maneira como eu vou falar desse meu pecado. Os detalhes que eu vou dar para esse meu irmão que está ouvindo. O interessante da gente observar é que o texto de Tiago, quando ele cita a confissão, ele termina assim. Ele fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse ponto aqui ele é muito interessante, porque acredito que você tenha vários conhecidos, pessoas que no seu trabalho, e quando você convive muito com uma pessoa, acaba ficando mais familiar, mas talvez a pessoa do seu trabalho, ela não tenha a graça de ter a palavra revelada a ela para poder te dar o apoio. Exato. E para poder suportar a sua confissão. Essa pessoa ela não vai estar capacitada para orar por você, para fazer com que o Espírito Santo te lembre do perdão de Deus na sua vida, aquilo que foi conquistado na cruz. Ela vai tratar da maneira como ela acha que é conveniente e tudo mais. Isso não é legal. Por isso que a oração nesse caso aqui, nesse combo de orar pelos enfermos, orar pelos que sofrem e orar por aqueles que cometem pecado, ela deve ser feita pelo justo. A eficácia está na oração do justo, Exato. porque ele foi justificado por Cristo e ele tem o Espírito Santo que intercede por ele, porque você sabe que a gente não sabe orar, né? Já sabe Então, disso, não sabemos orar. Aqui a gente precisa lembrar do Salmo primeiro, né? Sim. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não senta na roda dos escarnecedores, mas por que ele é bem-aventurado? Porque ele não anda no caminho dos ímpios, ele não anda no conselho dos ímpios. Esse que também recebeu misericórdia, esse que também recebeu de Deus a graça do perdão, com certeza ele vai ser justo com aquilo que você está confessando. Porque também é algo que a gente precisa pontuar. Para quem eu devo confessar o meu pecado? Eu vou chegar agora no domingo, no próximo domingo, depois que eu assistir esse vídeo, vou pedir a palavra ao meu pastor, vou pegar o microfone e vou soltar lá para toda a igreja. Não é assim. Não é. A confissão não é nesse sentido geral também. Pode até em determinados casos acontecer. Você vai contar um testemunho em alguma ocasião. A igreja presbiteriana do Brasil não tem muito... Infelizmente. Não tem muito Infelizmente. esse costume, né, de testemunhos e tal. Mas você pode até testemunhar que, olha, eu errava nesse sentido, mas Deus me deu graça de me libertar, de me transformar, de me converter desse mau caminho. E por que Ele me deu graça de não me converter desse mau caminho? Porque eu recebi um conselho sábio. É interessante que Provérbios vai falar que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É isso. Então só dá para ser sábio aquele que teme ao Senhor. Então não dá, de maneira nenhuma, para confessar pecado para ímpios. Você jogar pérolas aos porcos. Como se pecado fosse uma pérola, né? Essa frase nunca foi tão usada, né? Mas não nesse sentido de que o pecado é algo precioso. Mas é que a sua vida é preciosa, exato, entendeu? O seu testemunho ele é precioso, a sua imagem, você é um embaixador de Cristo. Exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Apesar de não deixar de maneira nenhuma de confessar o pecado. Exato. E outra, lembrando que Provérbios fala assim, que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Então se a pessoa que vai te ouvir, ela é uma pessoa salva por Cristo, que anda no caminho do Senhor, que ainda que passe pelos seus problemas também tem os seus pecados, mas é uma pessoa que ela observa, ela é aprovada na palavra de Deus, ela não vai apenas olhar para você e falar assim... Tadinho, é tão difícil mesmo ser pecador, né? É embaçado mesmo, né? Não, Nas mãos. ela vai ter a sabedoria através do Espírito Santo que dá aquele a quem impede e para que você e vai te exortar de maneira franca e isso ele vai te amar, que nos leva ao segundo ponto também. Por que é importante orar e nessa confissão e orar pelo perdão? Porque perdoar é fundamental para o suporte. Quando a palavra ela fala para você suportar, ela tem a ideia do suporte mesmo, né? Essa coisa, a base, e também tem o de suportar o caráter da outra pessoa que ainda é falho, que ainda está nesse processo de reforma e essa obra que está sendo construída por Deus até que seja completada. Nesse ponto aqui, nós precisamos perdoar com base na mesma misericórdia com qual nós recebemos o perdão.
A gente dá esse suporte com longanimidade. Isso. A gente dá esse suporte com paciência. É aquela ideia de que, olha, eu sei a condição desse meu irmão. O pecado dele não é diferente dos meus pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós caímos perante a lei, somos resgatados, adotados, lavados, redimidos por Cristo. Então, se eu recebi essa dádiva, essa bênção de Cristo Jesus, eu também tenho que, com longanimidade, suportar esse meu irmão e lembrar ele dessa graça. O perdão, ele é algo magnífico e é algo que cria laços incríveis. Cria laços incríveis. Nós temos a comunhão com Cristo porque Ele perdoou os nossos pecados. Exatamente. Nós temos a comunhão com Deus hoje restaurada, a paz entre Deus e os homens, porque houve perdão da parte de Deus. Como? Em Cristo Jesus. Ele aplica a sua santa ira em Cristo Jesus, retirando os nossos pecados e jogando sobre Ele. Beleza. Mas o que nós, como corpo, como que nós devemos viver esse perdão em longanimidade? Como que nós devemos olhar uns para os outros nesse sentido? Olha, o meu irmão pecou contra mim, ou eu ouvi o meu irmão pecar contra alguém, aquilo me entristeceu, poxa, eu tenho por estima aquela pessoa, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu, nossa, esperava demais dela, o meu líder pecou, pastores também pecam. Nossa, cara, parecia uma briga de... Espada X. Eu quase saquei aqui o meu sabre, tá ligado? Tá. Mas enfim. Tem nem um canivete, fala aí. Pastores também pecam. E geralmente quando líderes pecam, quando líderes se mostram altivos, se mostram impiedosos, isso provoca coisas grandes demais. Não, eu acho incrível que a comunidade ela esquece absolutamente de onde veio. Ela esquece que é farinha do mesmo saco que o pastor fala. Esquece que o cara também foi encontrado por Jesus Cristo e Jesus Cristo morreu pela vida dele assim como morreu pela sua. Então assim, vamos entender que a misericórdia e o perdão, ela é algo que não pode ser, não é algo que a gente manuseie com sabedoria. A gente não tem o que entregar para as pessoas como algo que é nosso. Eu não, sabe essas frases assim, tipo, não, eu não perdoo. Meu querido, não rola isso. Eu vou perdoar porque ele não pediu. Ele não pediu perdão. Não é assim. Ele não falou comigo, ele errou, ele não se redimiu. As escrituras mostram um caminho contrário disso. O caminho contrário. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo que ele falou ali, o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Colossenses 3... Do 13 ao 17. Exato. Entendeu que não é uma coisa que eu posso fazer? Porque eu não consigo gerar perdão para as pessoas. Eu só consigo perdoar. É mais pesado do que isso. Porque eu fui perdoado, cara. Não é algo que eu possa ou que eu queira fazer. É o que eu deva. Uma ordem. Exatamente. Olha os verbos. Perdoai, suportai. E tudo isso em amor, que é o vínculo. É tudo imperativo, meu querido. Exato. É uma questão. E é uma questão lógica, né? Se vocês receberam esse perdão, se vocês receberam essa graça, então compartilhe. Exatamente. Então compartilhe. Exatamente. O ato de você reter esse perdão, o ato de você recolher a mão, é você esquecer daquilo que Cristo fez com você. O Marcos 11, 25 e 26 vai dizer o seguinte: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, meu filho, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha o sinal de medida aqui. Olha a comparação que está sendo feita. Entendeu? Se eu recebo o perdão de Deus, eu devo perdoar. E não é algo que, ele virou o rosto contra mim, ele não pediu esse perdão, ele veio... Ele esbarrou no estado da igreja. Não, é sério, e é uma dificuldade que o cristão tem. É uma dificuldade. É uma dificuldade gigante que o cristão tem. Olha, a pessoa me ofendeu, mas ela não veio
Ou, por exemplo, Cara, ela não veio até mim falar comigo, o cara me fez algo no passado, distante. tem anos E já. eu vivo amargando essas Não, coisas, eu gente, vivo não dá, remoendo não essas dá. coisas porque o infeliz não me pediu perdão. Não espero amanhã, não espera bater, não aguarde essa banda passar, antes pede perdão. Marcos Almeida. Marcos Almeida, beijo. palavra antigo. Obrigado por essa música maravilhosa que fala exatamente o que esse vídeo se trata. Desculpa essa cantoria, tá, gente? Perdão. Péssimo. Mas veio. É um negócio que veio. Aliás, vou deixar o link da música embaixo pra vocês ouvirem. A música é ótima. Excelente. E é exatamente isso. Então, ao invés de você esperar o perdão, ao invés de você esperar alguém pedir esse perdão, mostre a sua misericórdia, mostre a sua longanimidade para com o ato do irmão. Mostra, de fato, não é uma questão de inferioridade ou de superioridade, não é uma questão de competição. Não tem nada a ver com Todos isso. nós somos um corpo bem ligado. Então, se nós somos ligados, se você viu que a mão esquerda de certo estava com as unhas grandes e arranhou o braço direito, não fica... Essas analogias do vídeo Não fica com medo, não fica com medo de ir lá cortar as unhas da cara, mão esquerda, corta as entendeu? unhas. Vai lá com cuidado, Faz- com amor, com longanimidade. A gente É até fica... higiênico. Palhaço. A gente fica nessa de remoer coisas, de trazer coisas pro passado e esquecemos que nós recebemos de Deus de graça esse perdão. Exatamente. E não há motivo pra você não perdoar. É E muito... isso é piedoso. Isso Isso é agradar a Deus. Exatamente, isso é agradar a Deus. E outra, isso demonstra muito o que o Sermão da Montanha ele fala, porque assim, ele vai falar que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Exato. Presta bem atenção. Agora esse é um convite para você fazer um exercício mental. Dá uma pensada na sua vida. Dá uma pensada na sua vida, nas pessoas com quem você convive ou que já conviveu. Os relacionamentos que você teve ou tem que foram abalados. Por que eles foram abalados? Foram abalados porque a pessoa teve uma atitude errada, ou porque você teve uma atitude errada, ou porque foi um mal entendido que se tornou uma coisa mais sólida e hoje vocês não se falam. Cara, vai atrás. De verdade, vai atrás. Eu tenho uns amigos que eles até brigam comigo porque quando o negócio fala assim, tipo, eu tô com problema com fulano, eu falo assim, você já falou com ele? E eu falo isso não com a facilidade de que, tipo assim, nossa, tá aqui um senhor, tá aqui uma pessoa que a gente já quase deu uns tabef. Mentira, nada de violência. Mas que a gente já teve umas tretas. Direto a gente tem. Não, direto a gente não tem, não é assim. A gente tava aqui Tem antes mais- do vídeo falando sobre a questão da exortação. É consolo é amor, é Não, consolo mas aí é amor. outra coisa, é uma Tô discussão brincando. teológica bem fundamentada. Mas assim, a gente já teve alguns problemas e aí a gente teve que, tipo assim, vamos Não foi duro, agora. não. Foi muito amável, na verdade. Não, foi muito duro foi a gostoso. situação. Foi muito gostoso passar pela questão do perdão, da confissão de pecado. Não, aí sem dúvida. de olhar sem um dúvida. no olho do outro, de falar, olha, cara, eu me senti ofendido, ou você me ofendeu dessa maneira. Na verdade, assim, Então, cara, muito o bom. processo até que tudo seja colocado dentro do que a palavra fala, ele é doloroso mesmo. Sim. Mas, cara, ela é muito melhor do que você passar, tipo, o resto da vida com um problema com uma pessoa, com uma má impressão, fazendo com que talvez isso prejudique a maneira como ela vai lidar com outros relacionamentos, e isso também fica uma marca em você. Você vai lidar com as outras pessoas de uma maneira mais desconfiada, sabe? Sempre com um passo atrás, e não é isso que o reino de Deus oferece. Essas pedrinhas na mochila. não faz sentido. Exatamente. É claro que existem pessoas que Deus vai providenciar que elas se afastem da sua vida. Tá bom, aí é coisa com Deus. Responsabilidade dele, ele que sabe. E glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que você vai conviver lá todo santo dia e você não vai olhar pra elas porque você está com um problema que você pode solucionar e você deve solucionar. Aliás, Entenda, é a ordenança que você É soluciona. ordenança, entendeu? Não haja contenda sobre vós. É isso que a palavra Se fala. depender de vós, tenha paz com todos. Exatamente. Não pague mal com o mal, mas pague com o bem. E são vários. Cara, é uma enxurrada de texto muita bíblico coisa, que muita nos coisa. ordena a perdoarmos, a amarmos, a agir com longanimidade e paciência. Exatamente. A gente já gravou um vídeo uma vez sobre unidade. Sim.
Não é sobre humildade. Unidade. É sobre unidade lá atrás, e a gente fala um pouco sobre a questão dessa morfologia cristã, né? Essa anatomia bíblica, onde nós somos parte uns dos outros, nós somos corpo. Assiste lá depois, eu vou ver se a gente deixa, vou pedir para deixar um card aqui em algum lugar. E o que é legal, todo esse tratamento, toda essa questão de ter que... E dá trabalho, tá? É esforçado, a gente passa horas, às vezes chora, tem que levar lencinho, é terrível. Dá trabalho. Dá um trabalho, Jesus. Mas cria vínculos. Cria vínculos, exatamente. Cria vínculos fortíssimos, isso é essencial. O vínculo da paz. Pra caminhada cristã isso é essencial. E tudo isso, cara, corresponde, deságua numa coisa chamada amor. Sim. O amor de Cristo, aquele que nos faz um. Lembrei de outra música do Palavra Antiga, mas eu não vou cantar para que você continue assistindo esse vídeo. O amor. E aqui a gente vai tratar do amor de uma perspectiva do conselho, da exortação. Por quê? Na etimologia, o exortar vem de paracaléu ou paracléu. É uma variação. Que significa literalmente chamar alguém para o lado, onde a conversa pode ocorrer sem interferências. Nos dicionários, exortar, nos dicionários português, exortar significa animar, incitar, persuadir, induzir alguém por meio de palavras. Aconselhar, né? Exatamente, biblicamente ele vai falar sobre isso. E por que essa palavra a gente colocou ela nesse quesito do amor? Porque, cara, tem coisa mais amorosa do que você chamar o nego por perto assim e falar assim... Depois de um banho, tá? Depois de um banho, ok? E falar assim, cara, você vacilou, velho. Ô, cara, eu vacilei, desculpa. Então beleza, vamos ver o que a palavra fala. Isso, cara, pra mim é a demonstração de amor mais absurda. Exato. E não tem a ver com mimimi, com ganhar e não sei o que, sabe? Com, tipo assim, eu estava certo, eu estava com a razão. Não tem nada a ver com isso. Não é uma disputa. Não é uma disputa. Não é quem perde ou quem ganha, quem vai sair à frente ou quem não vai. Não existe isso no caminhada cristã. Não entenda isso. Eu fui atrás, então eu sou superior. Ou eu chamei a pessoa para corrigi-la, eu sou superior. Eu pedi perdão, mas eu também falei o que eu tinha pra falar. Eu não deixei nada passar. Eu não sou aquela pessoa que leva desaforo pra casa, você é o desaforado. Você é o desaforado. Você é o desaforado. Esse amor que exorta, ele é exatamente a prática desse verbo, porque vocês sabem, o amor ele não é um sentimento. Ele cria sentimentos, ele vai trazer coisas à tona, sensações como a empatia, como a alegria, como o respeito ou coisas do tipo. Mas o amor, ele é uma atitude, e exortar está intrínseco no amor, onde eu falo assim, eu vou com você para te ajudar a sair desse erro e te levar para o caminho eterno, te levar para as escrituras, te levar para onde os pensamentos de Deus estão. E aí, cara, não tem maior prova de amor do que essa, isso é o discipulado. E isso tá intrínseco também na grande comissão. Não é só falar da palavra, não é só falar de Jesus Cristo. É ensinar, é discipular, é batizar e tudo mais. Então, cara, é um negócio que vai. E a palavra vai falar assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então há mais uma questão aqui para a exortação ela ser de fato essencial nos dias de hoje, não pode se perder, porque tem muita coisa sendo falada, as pessoas se perdem. Se você não tiver alguém para estar do seu lado e falar assim, então esse negócio que você está vendo aí tá errado, tá pesado. Tá pesado. Você vai acabar se misturando com essas pessoas que estão consumindo heresia que nem McDonald's. E é doido isso. E geralmente a gente quer juntar amigos, nós somos seres relacionais. Sim. O ser humano é alguém que tem essa necessidade. Faz parte do mandato cultural. Nós somos seres relacionais e temos essa necessidade de ter pessoas cotidianamente ali, vivendo junto com a gente, etc e tal. Quem não faz isso, quem é um eremita, quem se isola, geralmente prova na própria carne. Essa solidão é terrível. Eu tô falando com propriedade. Deve ter um pecado também, uma coisa ali. tô falando com propriedade. Sim. A dificuldade que é ser sozinho no mundo é tenso. Só que uma coisa que a gente faz, o que essa palavra está falando é você se juntar com alguém que exorte, né? Prega a palavra e insta quer, seja oportuno quer não. Exorta, repreende, com longanimidade, com sabedoria, tudo pela sã doutrina. Tudo guiado pela palavra de Deus. Exato. Geralmente a gente quer juntar pessoas, a gente quer juntar amigos que não vão nos confrontar.
que estão ali mancomunados, tem os erros em comum. A gente já tá ali, ó, um faz cobertura pro outro, um é capa pro outro, mas no sentido de esconder as coisas erradas. Galera, não tem coisa mais satânica, mais anti-amiga, mais anti-amor do que você ver alguém se matando, alguém morrendo e você não fazer nada. Isso é omissão de socorro. Total. Não dá. Então, se você for amigo de alguém, ou se você buscar a amizade de alguém, busque alguém que te confronte. Uma amizade que não causa confronto, uma amizade que olha pros teus erros e pras tuas dificuldades e não exorta com amor. E fala assim, embaçado, né? Bate no ombrinho e não, vambora. Não vai rolar. Olha só, eu tô com você acima de todas as coisas. Eu tô com você, não importa o que você faça. A amizade, a longanimidade, a presença é essencial. Mas não dá pra eu estar com você e te ver morrendo, e te ver caindo no seu próprio abismo, cara. E confirmar as coisas que você tá fazendo. E macomunar e compreender as coisas que você tá fazendo. E não só confirmar, é tipo assim, fazer vista grossa. É tipo assim, cada um tem a sua vida. Não é assim. Aquela passada de mão na cabeça, Esquece isso, ô menino de Deus. Principalmente você que tá entrando na igreja, agora, igrejas reformadas ou coisa assim, e talvez se depare com uma certa frieza ou dificuldade de relacionamento, cara, não vai por esse lado. Procura, assim, amigos, se envolva com pessoas que são de Deus, que você vai saber que são pecadoras também, lógico, porque precisam da mesma graça que você, mas que são capazes de falar pra você, cara, tá errado isso, você tá vacilando, não vai por esse lado, vem por aqui, se corrija, se arrepende. E seja humilde pra ouvir. São os verdadeiros amigos, são os verdadeiros homens e mulheres de Deus que podem te ajudar na caminhada com Cristo. Seja humilde pra ouvir a repreensão da palavra, não endurece o coração, não fica como aquele mimizinho, aquela criança dodói que recebeu uma bronca do pai e da mãe e agora vai espernear, vai chorar. Por favor, não faz isso. O último texto é: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano e pelo pecado. Olha aí, mais uma vez a palavra falando assim, que o suporte e a exortação, elas caminham juntas. E você precisa estar perto de pessoas que vão fazer isso. Se você acha que pessoas que suportam são aquelas que pagam o seu lanche, não é não. Também, mas não. Também não é não. Se você acha que pessoas que, biblicamente, que dão suporte são aquelas que te levam pros rolê, não é não, meu querido. Se você acha que pessoas que dão suporte são aquelas que liberam a senha do Netflix pra você, Deus abençoe elas, mas não é só isso não. Cara. Não é só isso não. Suportar é exortação. E exortação é amor. Você precisa de pessoas que amem assim como Cristo nos amou, nos exortando, nos levando ao caminho do arrependimento que nos leva ao seu reino. Esse amor sacrificial que não está se envolvendo por conta de um nome, por conta de algo, por conta de receber algo em troca, mas aquele que como uma coluna te sustenta. Exatamente. Não importa o peso que você faça para ele, mas ele como uma coluna ele vai te sustentar. Isso é amor. E o que esse texto está falando é para que você, sabe, você começa a pecar, a se encher de lama, e naquele lamaçal que você produz, você começa a criar aquelas camadas, aquelas crostas totalmente irresistíveis e endurecidas que quase não dá para penetrar. Aí vem alguém com uma palavra de amor e você tá lá resistindo firme. Cara, abandona isso. Não seja incrédulo. Exato. A gente tem uma tendência de olhar para as pessoas e falar, não, isso aqui é de homens, isso aqui é de Deus, e fazer essa divisão. Cara, tenha ouvidos sensíveis para ouvir a exortação que vem pelos irmãos da parte de Deus. E ninguém é bom para poder chegar para você te dar um conselho assim gratuito, não. Se uma pessoa ela vem para você da igreja e vem falar que você tá errado e ela quer te ajudar, cara, entende que isso é graça de Deus para que você não vá para mais longe, como a palavra mesmo fala, para que você não caia no engano do pecado, principalmente nesse dia chamado hoje, em que é tão fácil nós cairmos nas tentações. Então o que você vai fazer? Nós vamos amar uns aos outros, exortando, falando a verdade, perdoando também, porque a gente tudo não presta e Deus perdoou a gente. Então,
A gente vai passar isso adiante. Não vai ficar de birrinha, não vai ficar de picuinha, vai ter É, ouvidos defende- sensíveis, sem não me toques, sem não julgueis. É. A gente vai amar, Beleza? ok? E amar é se envolver, ok? É se Amar é se envolver, tá? Presta atenção no que esse menino acabou de falar agora. Amar é se envolver. Galera, se você assistiu o vídeo até agora, eu acho que esse Parabéns. vídeo ficou um pouquinho longo, mas muito obrigado por esse amor que você tem nos dado. Isso aí, Nós- suporte. esse que você tem suporte dado, que com você seus tem dado. likes, com seus views. Isso, quer suportar de outro jeito, bacana também, que ajuda os caras aqui também, a gente se sente suportado. Dá um like aqui, ó, dá uma curtida, se inscreve no canal, ativa a notificação para você receber os vídeos em primeira mão e exorte-nos aqui nos comentários se você Manda aí, quiser. manda aí. Às vezes tem dia que eu me sinto insuportável. Ah, tadinho. E assim a gente acaba. Mas a gente acaba. Valeu, galera. Tchau.